Vamos ouvir então o nosso pastor Afonso, lá de Guaratinguetá. Saúdo a toda a amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Podem sentar, por favor. Os irmãos que quiserem acompanhar um pouco dentro das Sagradas Escrituras, vão abrir em Apocalipse. Estamos numa conferência missionária. Nosso propósito é justamente um despertamento, uma conscientização de que o que Jesus determinou naquela última oportunidade com seus discípulos, antes de subir ao céu, foi forte, não foi de forma uma cancelada aquela ordem. Ide e pregai o meu evangelho em todos os confins da terra, começando Jerusalém, Judéia, Samaria, e confins da terra esse, que eu não sei se é territorial ou se é das gerações, porque o mundo todo parece estar sendo atingido, mas sempre tem uma geração nova chegando, então não chegou nos confins da terra ainda. Ainda tem trabalho para a igreja de levar o evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, eu quero conscientizar os irmãos que isso é verdade. A ordem não foi revogada, ela permanece. Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Naquela sequência, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, significa uma progressão dos mais pertos e indo até aqueles que estão mais longe de nós. Já temos nisso mesmo uma orientação. Todo aquele que aceita Jesus deve começar a evangelização na sua própria casa, na sua própria vizinhança, depois no seu trabalho, seus colegas de estudo também, e vai assim espalhando, como que semeando toda a área inicial perto, depois indo para mais longe. E nós vamos ver se estamos de fato preparados, fazendo o ID, se percorremos essa caminhada, e repito, começando em casa. Tem que estar em casa o início dessa evangelização, do testemunho da nossa aceitação de fé. É ali para os nossos familiares estarem já percebendo que há uma mudança na nossa vida. Aquele que era não é mais, uma nova criatura está agora existindo, na graça do Senhor nosso Deus. Em Apocalipse, irmãos, vamos começar, por exemplo, falando no capítulo 8 de Apocalipse. Se irmãos notarem a expressão da palavra, capítulo 8 diz a abertura do sétimo selo, os 7 selos com as 7 trombetas. Não vamos estar falando muito nesses detalhes, mas não quero falar rápido e sendo objetivo dentro daquilo que propus, conscientizado a necessidade de continuar pregando o evangelho, porque a ordem é atual, não mudou, não envelheceu. Observe que depois de 7 selos, que já foram falados, o 7º selo mostra 7 trombetas que iriam ser tocadas. E conforme o entendimento, ao toque de cada trombeta, algo acontece. Algo acontece. E se formos observar, a palavra diz que, verso 2, e viu 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dadas 7 trombetas. Pronto. Começa então o toque das trombetas. E o verso 7 anuncia. E o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada a sua terça parte.
queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Continuando, um segundo anjo toca também a sua trombeta e outro desastre acontece e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Indo mais à frente, verso 10, e o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre a terça parte das fontes das águas. Vamos em frente, verso 12. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E vai seguindo ainda, mais um pouco, conforme está no capítulo 9 agora, que um quinto anjo toca também a sua trombeta. E o que acontece, diz a palavra, viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e continua a descrição do desastre consequente daquilo que aconteceu ao cair essa tal estrela. Indo em frente, no capítulo ainda 9, verso 13, nós temos, e tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E segue a descrição de toda a consequência desse desastre inicial. Observem 7 trombetas, e 6 trombetas são tocados, e só desastre sobre a terra. Se os irmãos observarem bem, e estiverem atentos, de que se são 6 trombetas que temos falado, tem uma sétima que vai ser tocada mais à frente, em destaque no capítulo 12, quando mostra a vinda de Jesus. Então não vamos entender que esses desastres vão estar vindo ainda. Na verdade, eles já estão aí. Só que se Deus mandou a ordem saiu. E de fato, aos poucos, observem, toda a humanidade, todo o nosso globo terrestre, toda a terra está aos poucos tendo esta situação de avanço do mal. Desastres, sim, no mar, desastres nas florestas, desastres nas fontes das águas. Tanto que nós estamos vendo as notícias aí. Tudo poluído e estão com medo de faltar água potável no mundo. Que absurdo, o planeta Terra, que na verdade é um planeta água, vai faltar água para beber. Mas sinal de que essas feridas, esses desastres já existem, só que estão em processo de progressão. E depois vem Jesus, capítulo 12, e continua a mensagem do Evangelho. Mas, irmão, no capítulo 10, eu quero dar destaque, ainda concluindo 9 um pouco antes, quando diz assim: se houve tanto desastre, se houve tantas mortes, e como isso ainda está em progressão, vai avançar até atingir a terça parte de tudo. O verso 20 diz: e os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, e nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladrões. Uma verdade.
O mundo está cheio de coisas ruins, desastres por todos os lares, há temor de vir coisas piores, mas os homens não deixam de errar e mais contra Deus e contra o próximo. Então, esta palavra está aqui. Com tudo que Deus está trazendo de repreensão ao mundo, continuam pecando. E observa o ponto que nós estamos hoje em dia, que agora é uma pandemia, mas o que fizeram antes? Não brincaram com Deus? Não zombaram de Deus? Não continuam zombando, querendo mudar as leis? Estão mudando as leis aí como se fossem coisas de homem, aquilo que está escrito na palavra de Deus. Não é. A palavra de Deus permanece para sempre. É de Deus. E não estão dizendo que precisa ser trocado isso aqui, mudado, atualizado? Por acaso Jesus não disse que passa céu e terra, mas a palavra dele não passa. Nem um tiozinho cai por terra. Então continua. Isso aqui é a palavra de Deus. Pode trocar, fazer o que quiser, mas a palavra de Deus continua, porque ela não é letra, não é papel e tinta, ela é, na verdade, o Espírito de Deus falando aos seres humanos. Felizmente que em meio a tanta coisa ruim e muitos não aceitando o Evangelho, já temos fruto na lavoura de Deus sobre a face da terra. Tanto que nós estamos aqui, né? Estamos aqui? Estamos louvando a Deus, alegres com Jesus, querendo ir para o céu. Então, a palavra de Deus não volta vazia. Não volta. Mas continuando, irmãos, entrando no capítulo 10, a palavra que temos aqui, o título é Comido por João, um livrinho trazido do céu. Observe os primeiros versos. E o outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Muito bem. Mais à frente, diz a palavra que João deveria comer este livro. Verso 8, e a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse, vai, toma o livrinho aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. E tomei o livrinho, verso 10, da mão do anjo, e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Paremos aqui. Que livrinho é esse, meus irmãos? Que livrinho é esse? Que livrinho é esse? É justamente a palavra de Deus. Que outra vez, apesar de todos os desastres anteriores, continua a ordem. É para nós nos alimentarmos desta palavra. Que não é letra, já falei, não é papel, não é tinta. É, na verdade, do Espírito de Deus. E quando diz para comer, é para ela fazer parte da nossa vida, do nosso corpo, da nossa mente, dos nossos olhos, da nossa boca, de todas as coisas, ser parte de nós. Se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverdes em mim, aí tá. Mas primeiro tem que comer a palavra. Irmãos, se vamos fazer evangelismo, se vamos fazer missão, temos que comer palavra. Se não comer a palavra, não tenho que levar aos outros. Não tenho que falar, não tenho testemunho verdadeiro, porque a palavra não faz parte dele. Não pode. E não é na mente não, né, irmãos? Não é na mente só, não. Tem que comer. Se comer, aí vai para toda parte. Distribui por tudo. Mente e pé. Também a mão. Também o coração. Também o pulmão. Etc. Tudo agora é de Deus. Domado por Deus.
Antigamente se via falar muitos profetas, veio o Espírito de Deus e tomou posse de Sansão, de Davi, não sei quem mais. Mas agora está um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa, porque a palavra é Espírito. Se a palavra de Deus estiver em nós, aí podemos dizer, e a palavra de Deus tomou posse de nós e nos impulsionou para fazer alguma coisa. Aí sim, que a palavra comanda, como o Espírito de Deus comanda e comandou os profetas no passado. Estamos, missão, tem que ter conhecimento da palavra. A palavra tem que estar dominando o nosso ser. Aí eu estou apto a ir para o evangelismo, para as missões. E foi o que Jesus falou no princípio, ficar em Jerusalém. Até que do alto seja revestido de... Então, aí pode sair. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Pode ir embora. Porque a palavra agora domina o nosso ser. E aqui, irmãos, encerrando esta palavra, o verso 11. E ele disse-me, o anjo disse para ele, importa, ou seja, é necessário que profetizes, ou seja, que pregues outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. É a ordem de Deus. Agora vamos entender? Aconteça o que acontecer no Brasil e no mundo, nessa geração, na próxima geração, a ordem está de pé. Como o livro e vai pregar a palavra. Para todos os lados, povos, nações, línguas e reis, para todo lado. Aí, irmãos, nós vamos continuar a obra de Deus, que não tema, aconteça o que acontecer. Aquele que há de ser salvo, vai ser salvo, e o número dos que vão morar no céu vai se completar. No céu não vai ficar uma cadeira vazia, que pena, não deu para salvar aquele, porque o fim do mundo chegou. Não vai haver fim do mundo enquanto aquela alma que vai ocupar aquele lugar não for alcançada. Se precisar 1 ano, dá mais 1 ano. Se precisar 10 anos, dá mais 10 anos. Se for 100 anos, mais 100 anos. Se for 1000 anos, mais 1000 anos. Mas quem é que quer esperar tanto? Então precisa que os trabalhadores trabalhem com mais diligência, pregando o evangelho, para logo encher o céu e nós estamos lá juntos. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Glória a Jesus. Deus abençoe nosso pastor Afonso por esta conscientização missionária, essa palavra tão abençoada que nos ensina como ir para o campo missionário, como ir levar uma palavra da parte de Deus para alguém. Como nós vamos levar se nós não comemos a palavra? Se nós não temos a palavra. Deus abençoe pastor Afonso. Meus irmãos, o pastor Afonso aqui foi muito feliz na sua colocação, de falar sobre a palavra, de falar sobre o campo missionário.